Bem-vindo! Quer mais eficácia em resultados? Então, padroniza as suas tarefas críticas. Quer saber como se faz isso? Então me acompanhe nesse vídeo, que esse vídeo vai tratar sobre isso, ok? Vem comigo! E para quem não me conhece, eu sou Luciano Ritt, eu sou engenheiro mecânico, eu tenho pós-graduação em engenharia de produção, tenho um MBA aqui pela Universidade de Barcelona, construí minha carreira, toda a minha trajetória profissional na área industrial, né? Então tenho uma ampla visão dentro do setor industrial, também passei por multinacionais no setor automotivo e siderúrgico, porque chega num momento da nossa vida em que a gente quer compartilhar, a gente quer dividir o conhecimento que a gente tem. A siderúrgica, onde eu trabalhei, eu tive a oportunidade brilhante, sensacional, de viver na pele o que eu chamo hoje de mágica das equipes autônomas, que é conseguir mais eficácia em resultados com menos do meu tempo dedicado. E eu quero compartilhar isso com você, certo? Então, se você se encaixa no perfil de líder ou aspirante a líder industrial de pequenas e médias empresas, então estou te convidando para você me seguir e aproveitar os conteúdos que eu vou disponibilizar aqui. O vídeo de hoje vai tratar sobre maximizar a eficácia dos resultados através da padronização das tarefas críticas, ou seja, como a padronização das tarefas críticas influencia na maximização da eficácia dos resultados, tá bom? Então a gente dividiu o vídeo em 4 partes, ok? A primeira parte é o que é a padronização e por que começar pelas tarefas críticas. A segunda parte é a importância da padronização dentro do ambiente industrial, das operações industriais. A terceira parte é como implantar a padronização em tarefas críticas, mão na massa, como é que a gente faz essa padronização. E por último a gente vai dar uma olhada em desafios e barreiras que existem na hora que a gente está implantando, né? E como é que a gente pode solucionar, que tipo de soluções a gente pode dar para esses desafios e barreiras, ok? A primeira parte do nosso vídeo, então, a primeira dos 4 tópicos que a gente vai tratar aqui no conteúdo do vídeo é a padronização, o que é a padronização e por que é importante começar pelas tarefas críticas, certo? Então vamos conceituar primeiro padronização. O que não é a padronização, para começar? A padronização não é simplesmente criar umas normas, um conjunto de instruções rígidas de como executar as tarefas, porque nesse caso a gente pode estar correndo o risco de padronizar a ineficiência, certo? Porque a gente não analisa bem, a gente não pensa bem de maneira estratégica de como executar cada tarefa, pensando nos resultados principalmente. Então a gente pode estandarizar, padronizar uma maneira incorreta de se realizar, certo? Ou seja, estandarizar, padronizar a ineficiência. Então isso não é a padronização. A padronização é estabelecer, pode ser definida, né, como estabelecer um padrão de excelência dentro da empresa, né, através de procedimentos operacionais bem definidos, padronizados e que tem uma série de características. Primeiro, tem que garantir a constância e a estabilidade. Tem uma anedota aqui, um caos, né, de um esperto aqui de fabricação cerâmica, especificamente no processo de extrusionado, né, que fabrica tijolo forado e fabrica também lajotas e pavimento cerâmico de porcelânico, né? Enfim, esse cara, um senhor já de idade, eu tive a oportunidade, eu elaborei com ele um curso para dar para a minha equipe na última empresa que eu trabalhei, do setor cerâmico, e ele dizia uma coisa, Luciano, o segredo numa fábrica cerâmica, ele não sabia que, na verdade, ele estava falando o segredo de qualquer fábrica manufatureira. Ele dizia, o segredo numa fábrica cerâmica é a constância, né? Então, a constância a gente consegue através da padronização, né? Os procedimentos operacionais que garantam a constância, que garantam a estabilidade, em definitiva, né? Porque essa constância dá estabilidade, ou seja, constância, estabilidade, certo? Tem que gerar também essa padronização, ela tem que gerar repetibilidade e previsibilidade, certo? Ou seja, quando tu está executando uma tarefa com um padrão, tu sabe que o resultado vai se repetir. Executa hoje, executa amanhã e o resultado vai sempre se repetir. E também, dessa forma, te dá uma previsibilidade. Tu está pensando assim, quando sair, vai sair assim. Sempre pensando nas dimensões, né, isso que eu estou falando, pensar nas dimensões dos resultados, as dimensões dos resultados de segurança, eficiência, qualidade, custo e prazo de entrega, né? Então, voltando
Os procedimentos operacionais eles têm que garantir constância e estabilidade, eles têm que gerar repetibilidade e, consequentemente, previsibilidade, e ele tem que minimizar, se a gente quer botar outro termo, ele tem que minimizar a variabilidade no seu processo. Certo? Para quem implantou ISO, tem a ISO nas suas empresas, vocês sabem do que eu estou falando em termos de variabilidade no processo. Essa, então, é a definição da padronização dentro do ambiente industrial, né? Dentro das operações industriais. E as tarefas críticas, quais seriam um conceito de tarefas críticas? Primeiro vamos conceituar um pouco tarefas. A gente já falou isso em outro vídeo, né? Mas é bom a gente repetir. O que é uma tarefa? Quando a gente fala de tarefa, nesse caso aqui da padronização e nesse caso aqui da estabilização do processo, a gente está falando das tarefas de rotina, né? De rotina dos postos de operação da tua área, da tua fábrica, certo? As tarefas de rotina são aquelas tarefas que os teus operadores têm que executar no seu posto de trabalho e que afetam e têm impacto nas 5 dimensões de resultados, né? Segurança, eficiência, qualidade, custo e prazo de entrega, certo? Então, isso são as tarefas e as tarefas de rotina. E dentro das tarefas de rotina tem algumas delas que são mais críticas que outras. E como a gente faz essa análise de criticidade, a gente vai ver mais adiante, a gente usa algumas ferramentas, eu vou dar o exemplo de uma ferramenta que a gente pode utilizar para classificar dentro dessas 5 dimensões de resultados, quais são as que têm mais impacto nesses resultados se forem executados corretamente, ou quais têm mais impacto se forem executados negativamente, vai ter resultado, se forem mal executados, então vai ter um impacto negativo nessas 5 dimensões de resultados, certo? Então essas são as tarefas críticas, ok? E com isso, então, com a definição de padronização, definição das tarefas críticas, fica claro e evidente, né, que quando a gente está fazendo a padronização da nossa área, nos nossos postos de trabalho, a gente vai começar pelas críticas e depois a gente vai avançar para as demais tarefas, certo? O seguinte tópico do nosso vídeo é a importância da padronização nas operações industriais, né? Por mais que possa parecer óbvio qual é a importância da padronização, a gente vai repassar agora aqui um pouco só para a gente ver se está consolidado na cabeça de todos nós que importância tem a padronização dentro das operações industriais, né? Então primeiro a gente vai dar uma olhada na gestão da rotina. Quais são os benefícios que traz para a gestão da rotina? O primeiro benefício que traz para a gestão da rotina é a minimização de erros, né? Por quê? Porque tem um passo a passo, um padrão operacional dentro nas tarefas de rotina do operador, ele traz um passo a passo detalhado, evitando que o operador tenha que inventar, evitando que o operador tenha que pensar em como é a melhor maneira de fazer. Em teoria, toda a melhor maneira de fazer está ali detalhado no passo a passo dentro desse padrão, né? Consequentemente, reduz a variabilidade, porque se o padrão está bem escrito e o operador seguiu à risca esse padrão, o resultado ele é previsível. Ele é previsível, ele é repetido e ele tem pouca variabilidade, certo? Então, esses são os benefícios na minimização de erros. Seguindo dentro da gestão de rotina, a gente tem também a melhora significativa da comunicação, né? Por que a comunicação melhora? Porque se o padrão mesmo já é uma forma de comunicação, ele reduz a ambiguidade, ele reduz mal entendido, ele comunica perfeitamente ao operador o que ele tem que fazer, como tem que fazer, quando tem que fazer, por que tem que fazer, né? Tá tudo escrito e definido ali no padrão, né? Então isso dá tranquilidade ao operador. E também isso traz outro benefício dentro da gestão de rotina, que é o aumento do conhecimento e as habilidades da equipe, né? E se o operador, se a equipe tem mais conhecimentos e mais habilidades, ela é uma equipe que tem uma moral elevada, porque ela sabe que vai cometer menos erros, vai ter menos retrabalhos, vai ter menos perdas no seu turno, na execução das suas tarefas, né? E isso dá muito mais satisfação. A gente gosta de trabalhar e fazer as coisas bem feitas, né? E de encontrar no final do dia o alcance das metas, né? Isso aí para o operador é fantástico. E essa moral é outra consequência, outro benefício dentro da gestão da rotina. Evidentemente, dentro do marco total da gestão da rotina, a gente já vai falar em outros vídeos também, a gente vai repetir muito isso. A gestão da rotina se compõe de umas etapas, né? Construção dos padrões é uma das etapas, a formação dos operadores
nesses padrões é outra etapa. Logo depois tem a execução por parte do operador das tarefas conforme os padrões que a gente criou e formou eles. E por último tem então o cheque do resultado, né? E tem duas etapas que são etapas de tratamento, digamos, né? Primeiro uma auditoria, né, que a gente vai conversar agora mais adiante também, sobre a execução, auditoria na execução, e os tratamentos de desvio, certo? Isso retroalimenta o sistema e faz com que ele vai se azeitando, né, dentro desse ciclo, que é um ciclo chamado de SDCA, que também a gente vai dar uma olhada mais adiante. Outro ponto que indica a importância que tem a padronização nas operações industriais é que ele serve de base para a gestão da melhora contínua, certo? Como ele serve de base? Então, não sei se vocês estão habituados com os ciclos de Deming, o PDCA e o SDCA, né? Basicamente, tem a seguinte informação. Eu vou colocar aqui umas imagens para vocês acompanharem, onde vocês vão ver que o SDCA é um ciclo da rotina. O Standardize, né? Estandarização, a padronização, a execução, a execução conforme o padrão, a verificação do resultado depois da execução conforme o padrão e a tomada de ação de contramedida, né, o action, tomada de ação de contramedida para corrigir o padrão caso o resultado ele não seja aceitável, se estiver fora, né, das metas estabelecidas, fora do esperado. Okay? Se estiver dentro do esperado, o ciclo está fechado e está correto e segue dentro do ciclo da rotina do SDCA. Esse ciclo da rotina do SDCA gera como a gente viu antes, a gente conversou, gera uma estabilidade, gera uma repetibilidade dos resultados e te coloca num certo patamar que provavelmente vai estar repetindo o resultado ali dentro desse patamar, porque tu tem um standard, tu executa, tu checa o resultado, se o standard está bem feito, a formação está bem feita e tal, vai acontecer aquele resultado conforme previsível, certo? Ele vai estar se repetindo. Eventualmente, tu pode pensar que esse resultado ele não é suficiente, que ele não está bom, e tu vê aqui uma ineficiência, tu vê aqui, não é suficiente esse resultado, a gente tem que melhorar esse resultado. Quando a gente fala em melhora, a gente está falando de gestão da melhora contínua. Quando a gente fala em melhora, dentro dos ciclos de Deming aparece o ciclo do PDCA, Plan, Do, Check, Action, né? O Standardize, Do, Check, Action é o ciclo de Deming da rotina, e o Plan, Do, Check, Action é o ciclo de Deming da melhora. Certo? O que tu pensa? Como é que tu executa, quero dizer, o ciclo de Deming da melhora? Tu pega o teu standard atual, tu planeja modificações nele, pensando estrategicamente em melhorar esse resultado na dimensão que tu identificou, né? Que a gente usa nas 5 dimensões, qual é o resultado que não está bem, pensando em melhorar ele, então tu vai fazer modificações no teu padrão, certo? Tu executa um ciclo dessa melhora, do que tu planificou, checa o resultado e se o resultado for positivo, tu já executa a estandarização ou a reestandarização, a correção do standard, do padrão, né? Corrige esse padrão e bota para executar e provavelmente tu tenha melhorado o teu resultado, né? Então, repetindo para ver se fixa bem o conceito. Tu tem um standard, tu executa o teu standard, tu checa o resultado nas 5 dimensões e se está tudo ok, está rodando, tá? Tu vai ter uma repetibilidade do resultado. Essa repetibilidade do resultado, se não está eventualmente no que tu quer melhorar, tu dá uma analisada, tu planeja a análise do teu padrão, planeja o que tu vai modificar nesse teu padrão para melhorar o resultado, executa o que tu planejou de modificações, checa o resultado, se ainda não está bom, tu planeja, toma ação de contramedida, muda outras coisas no teu padrão, bota executar, e se o resultado passou para outro nível e ele é repetido, então aí tu fecha o ciclo de melhora, o PDCA, e o SDCA que estava aqui, nesse patamar de resultados, ele vai estar agora aqui, o novo standard, o novo padrão, com um patamar de resultados melhorado, certo? Acredito que deu para ter entendido, deu para entender como funciona a padronização ou como afeta a padronização positivamente na gestão da melhora. Né? A gestão da melhora só pode acontecer se tu tem estabilidade no teu processo.
porque senão tu pode estar tentando melhorar num gráfico de dente de serra, que a gente chama de resultados, e nesse gráfico de dente de serra, daqui a pouco tu está partindo de um ponto que é um ponto mínimo do dente de serra, ou partindo de um ponto que é o ponto máximo, né? Se tu parte de um ponto que é o ponto mínimo, sendo que tu já alcançou pontos máximos, tu faz melhoras aqui, tu não sabe se aquele resultado que aconteceu, ele é eventual e já ia acontecer, ou se é fruto da melhora que tu fez no teu padrão, né? Então, para conseguir ter melhora no teu processo, tu tem que ter primeiro estabilidade nele, certo? E isso, a padronização das tuas tarefas, ela gera, né, justamente essa estabilidade. E por último, também é bastante intuitivo imaginar que a padronização ela gera um benefício na rotina profissional e pessoal do líder, né? Como é que isso acontece? A padronização ela proporciona mais conhecimento e mais habilidade para a equipe na realização das suas tarefas de rotina, com o qual minimiza drasticamente a necessidade da presença do líder na execução dessas rotinas e na solução dos pequenos problemas, que também são problemas rotinários, né? Se minimiza a necessidade do líder estar presente nessas atividades de rotina dos seus operários, o líder está livre profissionalmente para atuar em atividades que têm mais valor agregado para a empresa. Essas atividades que têm mais valor agregado para a empresa, o líder ele se sente muito mais satisfeito, muito mais gratificante para ele trabalhar. Afinal, no final das contas, se tu virou líder, se tu virou um manager, se tu virou um facilitador, um supervisor de área, quer como seja que seja chamado na sua empresa, se tu assumiu essa função, tu imagina que eu vou estar executando coisas aqui que são mais nobres que estar executando as tarefas de rotina que minha equipe tem que estar executando, né? Evidentemente que são nobres as equipes, mas para suas funções, cada um tem a sua função dentro da empresa, né? E a função de um líder é estar executando coisas que são de muito mais valor agregado, né? Pensar estrategicamente no plano estratégico da empresa, no plano de CAPEX, no plano de OPEX, em redução de custos específicos, enfim, várias implantação de programas, né? Gestão da melhora, enfim, tem várias atividades que são de maior valor agregado, que são inerentes ao líder, e o líder vai estar disponibilizando tempo para conseguir fazer isso, né? Ou seja, a padronização vai estar disponibilizando tempo para o líder, né? É o que a gente fala, mais com menos, né? Mais eficácia em resultados e menos dedicação de tempo, certo? Começa a fazer sentido, né? Talvez para vocês. E por último, pessoalmente, né? A vida de um líder que não tem as tarefas de rotina estabilizadas, padronizadas, é a vida de um líder que está sempre sendo chamado pela sua equipe para resolver os pequenos pepinos, os pequenos embrólios que acontecem no dia a dia. Uma equipe que não consegue resolver isso necessita do líder, seja fora do horário de noite, de madrugada, fins de semana, nas férias, né, que a gente já conversou também aqui em outros vídeos. Evidentemente que isso a longo prazo ele não é sustentável, né? Nenhum líder aguenta isso a longo prazo. Chegamos no ponto mais suculento, no tópico mais suculento do nosso vídeo, que é como é que a gente faz para implantar a padronização das tarefas críticas na nossa área, na nossa fábrica, certo? A gente vai ver aqui então um passo a passo detalhado de como implantar isso. Peguem aí papel, caneta, peguem o computador, ordenem um pouco essas ideias aqui que eu vou contar para vocês. Então, passo a passo detalhado começa por, primeiro, listar as tarefas. Quando a gente fala em listar as tarefas, a gente está falando de todos os postos de trabalho que tu tem na tua área ou na tua fábrica. Cada um desses postos, tu lista as tarefas que tem que ser executadas nesse posto, certo? Nesse posto de trabalho. Lembrando, tarefas que têm impacto nas 5 dimensões de resultado, certo? Recordando, segurança, eficiência, qualidade, custo e prazo de entrega, ok? Então, as tarefas de rotina de cada um dos postos tem que listar elas, certo? Tem que tomar um cuidado aqui nesse listado de tarefas dos postos de trabalho, para a gente não ter a gente pode cair em 2 armadilhas, né? De criar tarefas ou listar tarefas de uma forma muito macro. Por exemplo, eu pego um posto de trabalho numa linha de montagem, onde eu tenho que colocar uma bucha, um pinhão e não sei mais o que, certo? E aí eu pego esse posto de trabalho aqui e digo assim, ó, operar a etapa 3, o posto 3. Operar o posto 3 não é uma tarefa, né? Fazer a manutenção do posto 3, fazer o controle de qualidade do posto 3. Não, isso é muito macro, né? É demasiado macro, né?
Não sei se demasiado em português está bem dito, mas enfim, fica anedótico aí. E também temos que ter cuidado para não ser muito micro, né? Então, nesse mesmo exemplo, não é lá, pegue o parafusinho e agora introduza no buraquinho número 1014, agora pega a chave de fenda, ou pega a chave Allen 8 e aperta o parafusinho. Isso é muito micro, não é uma tarefa, isso já é um passo dentro de uma tarefa, quizás, né? Talvez. Então a gente tem que balancear para não ser muito macro nem muito micro. Aí depende do olho de cada um de vocês. Uma tarefa, ela tem que ter uma dimensão suficiente para ser separada em passos, né? E esses passos já ser essa parte mais operacional do detalhe. O conjunto de passos define uma tarefa, certo? Vocês têm que ter o olho aí para calibrar, para conseguir encontrar qual é o tamanho certo das tarefas que vocês vão definir em cada um dos postos de trabalho da fábrica ou da área de vocês, certo? Então, primeira etapa do passo a passo detalhado de como implantar a padronização das tarefas críticas na área ou fábrica de vocês. Primeiro passo, lista as tarefas. Segundo passo, identifica as tarefas críticas. Como é que faz a identificação das tarefas críticas? Tem ferramentas que a gente pode usar. Eu recomendo uma que eu usava, uma ferramenta muito básica, que vocês podem criar facilmente. É uma matriz que eu chamo de matriz 139. A matriz 139 é tu lista no eixo Y, tu lista cada uma das tarefas e no eixo X tu vai colocar 5 dimensões de resultados, né? Segurança, eficiência, qualidade, custo e prazo de entrega. E em cada uma das tarefas tu vai dar uma pontuação para cada uma das dimensões, qual é o impacto que essa tarefa tem nessas 5 dimensões, em cada uma delas, de resultado, certo? Quanto impacta essa tarefa em segurança, quanto impacta essa tarefa em eficiência, quanto impacta essa tarefa em qualidade, quanto impacta em custo, quanto impacta em prazo de entrega, certo? Então, esse listado de tarefas vai estar classificado por aqui. E aí como é que tu classifica? 1, 3 e 9. Pouco impacto 1, médio impacto 3 e alto impacto 9, né? Para deixar bem forte o alto impacto, né? Bem marcado o alto impacto, por isso que a gente bota 1, 3 e 9, ok? Vocês podem criar outros critérios que vocês quiserem também, certo? Esse é um que eu estou dando como exemplo. Depois tu multiplica os resultados de cada uma das dimensões e tu vai ter o resultado final de cada uma das tarefas. E esse é o resultado de criticidade. Aí tu vai ter lá, essa tarefa aqui é uma criticidade de 68, essa aqui é uma 67, essa aqui é uma criticidade de 14, essa aqui é uma criticidade X, né? E tu vai aí organizar as tuas tarefas desse posto de trabalho da mais crítica para menos crítica e vai começar a estandarizar as mais críticas, né? Sempre aqui também pensar no seguinte: eu vou ter, digamos que eu tenho 10 tarefas em um posto de trabalho, eu classifiquei elas da mais crítica para menos crítica, e quais são as que eu tenho que executar primeiro? 5, 7, começando pela mais crítica, evidentemente, mas eu tenho que executar a padronização de 5, 7, quantas? O critério que eu recomendo é usar o critério do Pareto. Então tu vai pegar as 20% das tarefas de maior criticidade que provavelmente respondam por 80% dos resultados. Provavelmente tem um impacto em 80% dos resultados, ok? Eu estou como recomendação usar o Pareto. Então tu vai pegar o 20% das tarefas mais críticas. Se tu tem 10 tarefas listadas, tu vai pegar as 2 primeiras e vai padronizar essas 2 primeiras, começando pela mais crítica e depois passando para a seguinte, certo? Tudo isso é recomendação. Beleza, então a gente listou as tarefas, a gente identificou as tarefas críticas, agora a gente vai pegar e vai detalhar. Começando pela mais crítica, a gente detalha o passo a passo atual dessa tarefa. Se a gente dimensionou bem a tarefa, ela tem um passo a passo, né, na execução. Então, pega a buchinha aqui, coloca e aperta com não sei o que, aí bota esse parafuso, aperta um pouco, depois vai com o torquímetro, não sei qual, certo? Beleza, tem um passo a passo, identifica esse passo a passo atual. Pode usar ferramentas do tipo 5W1H, né? Se vocês estão habituados a usar um 5W1H, eu vou deixar aqui também um exemplo muito simples da matriz 139 que eu falei antes, e também vou botar aqui um 5W1H para quem não está habituado, que é o que, quem, quando, como, onde e porquê, né? 5W1H. Então tu pode usar o 5W1H para definir o passo a passo atual, né? Como é que a gente faz isso agora? Tal. Define também, importante, define nesse passo a passo, deixa um espaço no final do 5W1H, deixa um espaço lá para quais são os recursos envolvidos, recursos humanos envolvidos e recursos materiais envolvidos, certo? Lista tudo isso que é o atual.
muito importante nessa etapa de detalhamento, ou seja, a criação do passo a passo atual, a escritura do passo a passo atual, é muito importante tu usar a tua equipe para definir, para te ajudar a definir isso. Não faça sozinho. Use a sua equipe é a que sabe. Beleza, tem líderes que são muito mais, tem muito mais habilidade e conhecimento executor do que outros, tem outros que são mais meramente gestores, né? Os que são executores não se ofendam, não é que vocês não saibam, mas os operadores de vocês são os que estão ali no dia a dia, executando sempre essas tarefas, então contem com eles. Tem outros benefícios psicológicos positivos também para isso, né? O envolvimento gera comprometimento, certo? O envolvimento gera comprometimento. Então, utilizem os seus operadores para gerar esse passo a passo, certo? Então, listaram as tarefas, identificaram as tarefas críticas, classificaram as tarefas, identificaram as críticas, começaram a estandarização das críticas, detalhando o passo a passo atual e, por último, vai identificar as oportunidades de mudança desse passo a passo atual, buscando melhora nas 5 dimensões, né? Então tu viu o passo a passo atual de como se executa e tu vai pegar, então, olha, eu estou vendo aqui que isso aqui tem um alto impacto em prazo de entrega, mas o tempo aqui do ciclo total é muito alto, então eu vou ver aqui no meu standard o que é, no meu padrão, o que é que eu posso modificar para reduzir os tempos de fabricação, certo? Estou inventando aqui uma ideia, ok? Nessa definição também de melhora e da criação do novo padrão, do novo passo a passo, que tu vai colocar no ciclo de Deming do PDCA, vai testar ele para ver se funciona e se o resultado é estável, né? Então, nessa definição também a dica é usa a equipe. Usa, é fundamental usar a equipe. Porque se tu não usar a equipe, ou melhor, se tu usa a equipe, eles vão se sentir parte da criação desse projeto, parte da criação desse novo padrão. E quando tu te sente parte da criação desse novo padrão, acontece algo psicológico, que é, se eu ajudei a criar, ou se eu criei, eu vou fazer mais força para que aquilo funcione, eu vou fazer mais força para que aquilo dê certo. Certo? Então, usa e abusa da tua equipe, por quê? Porque muitas vezes eles vão te dar, inclusive, o trabalho mastigadinho, vai ser muito mais fácil para ti. Ok? Tem que usar, tem que envolver, certo? A equipe. Isso é o passo a passo detalhado, então, gente, de como a gente constrói os padrões, como a gente faz a execução da padronização das tarefas críticas. Listado de tarefas, identificação das tarefas críticas, detalhe do passo a passo atual das tarefas, e depois identificar melhor e construir um novo padrão, novo passo a passo do novo padrão. Depois tu vai testar esse novo passo a passo e quando tu viu que esse passo a passo já se estabilizou mudando de patamar ou estabilizou num patamar tal, tu vai colocar isso em execução e esse vai ser o padrão definitivo, certo? E depois de executar, então, esse passo a passo detalhado da criação dos padrões das tarefas, começando pelas tarefas críticas de cada posto de trabalho, a gente tem uma etapa posterior que a gente conversou um pouco por cima, agora nesse vídeo, sobre a gestão da rotina, né? Então, a padronização, a primeira etapa, depois tem a formação, depois tem a execução conforme os padrões, tem o resultado, tem o tratamento de desvios e tem a auditoria, né, dos padrões, auditoria da execução conforme os padrões, certo? Então, dentro dessa gestão da rotina ampla, a gente vai conversar mais sobre a gestão da rotina durante os próximos vídeos também. Então, dentro disso, tem uma parte que é monitorar e avaliar a eficácia da padronização. Quando é que essa padronização foi eficaz? É quando, a gente falou antes, quando ela tem um resultado e esse resultado tem uma repetibilidade, tem pouca variabilidade e se mantém ao longo do tempo. Né? Se mantém ao longo do tempo. Então, a gente sabe que esse SDCA, do ciclo de Deming, da estandarização, do standard, né? Da rotina, o ciclo de Deming da rotina, ele está funcionando bem. O resultado é repetido ao longo do tempo. Ok? E como é que a gente faz isso? Para a gente monitorar para ver se está eficaz ou não. A gente checa o resultado para ver se ele tem pouca variabilidade. A gente audita a execução das tarefas conforme o padrão, para garantir que, antes de, inclusive, de estar se produzindo o resultado, a gente está garantindo, não, o cara esse operador está executando conforme o padrão que foi criado e que ele foi formado, e no qual ele foi formado, né? Ele está executando de maneira aderente, né? Está aderido ao padrão, muito bem. Logo tem a parte de tratamento de desvios, né? Caso o resultado
resultado tenha saído mal, ou caso o resultado tenha sido mal, eu vejo inclusive uma falha na execução do padrão, eu tenho que fazer um tratamento desse desvio, né? Eu tenho que fazer um tratamento desse desvio, que a gente vai tratar também em outros vídeos sobre ferramentas de como fazer o tratamento, basicamente 5 porquês, diagrama de Chikawa, que é conhecido no Brasil como diagrama de espinha de peixe, né? Enfim, tem técnicas básicas para chegar na causa fundamental desses desvios e tentar eliminar, mitigar, corrigir e prevenir essas causas fundamentais, essas causas raízes, de tal forma que a gente volta para uma estabilização, né? Ou mantenha ou consiga a estabilização. A auditoria e o tratamento de desvios, ele gera retroalimentação do sistema, né? Então, o que eu identificar na auditoria e no tratamento de desvios, eu retroalimento o sistema, se for o caso, né? Tem um desvio, eu retroalimento, eu executo, checo a causa raiz, identifico ações para tomar, retroalimento o sistema com essas ações tomadas, verifico outra vez, faço outra volta no ciclo de Deming, certo? Assim está completo, digamos, o que é a implantação da padronização nas tarefas de rotina. A gente faz o passo a passo detalhado da implantação das tarefas, a criação das tarefas, lista as tarefas, identifica as críticas, detalha o passo a passo atual, logo identifica oportunidades de melhora no passo a passo atual e cria um novo passo a passo, e depois tu finalmente monitora e chequeia se esse novo passo a passo sendo executado, ele está cumprindo com a sua função, ou seja, ele tem a eficácia, né, no resultado que a gente está buscando. Bom, chegamos no tópico onde a gente vai olhar alguns desafios que ocorrem, algumas barreiras que ocorrem durante a implantação da padronização nas nossas tarefas, né, dos nossos postos de trabalho, e propor algumas soluções. Eu não quero ser minimalista aqui na análise, né, e tirar a dificuldade que tem nesse processo de padronização. Aquilo que o Érico Rocha dizia, né, é o simples que não é fácil, né? É muito lógico, é muito simples de entender. O que eu estou passando aqui no vídeo para vocês, eu quero aclarar, esclarecer para vocês quais são as etapas, como é que funciona, qual é que é a linha de raciocínio que vocês devem tomar, mas eu sou consciente, vocês também, eu creio que são conscientes, que isso tem muita carga de trabalho para conseguir executar isso de maneira eficaz e que realmente funcione, que não seja só para inglês ver, né? Então, não querendo minimizar as dificuldades, eu queria chamar a atenção de 2 desafios, 2 barreiras que normalmente acontecem durante esse processo de estandarização, de padronização das tarefas em uma fábrica, né, nos postos de trabalho. A primeira das barreiras, o primeiro desafio que vai acontecer, certamente, é a resistência à mudança. A resistência à mudança tanto da equipe, que vai estar construindo, onde tu quer construir esses padrões das tarefas críticas, a equipe vai ter uma resistência a essa mudança. E, eventualmente, também do próprio líder, né? Todo câmbio, toda mudança que existe na nossa rotina, a gente tem a tendência de pensar que não, vai me dar mais trabalho, né? Vai me dar mais trabalho para fazer esse câmbio, né? A gente acaba perdendo oportunidades. Tem uma charge muito boa que eu vou colocar para vocês na tela aqui, onde aparece um grupo de pessoas trabalhando, empurrando uma carroça com roda quadrada, chega um cara ali com as rodas redondas, né? E o pessoal diz assim, não, sai daqui, a gente não tem tempo para tua inovação, a gente está muito ocupado com o nosso trabalho aqui. E acaba perdendo a oportunidade, né? Então, a resistência à mudança, ela é um fator que certamente vai acontecer durante qualquer implantação que tu vai fazer, de qualquer projeto de implantação que tu vai fazer na tua fábrica, na tua área. O fator resistência à mudança é um fator ali que tu tem que ter um plano de ação para paliar, né, essas objeções que vão acontecer. O segundo fator pode ser que a equipe, e inclusive o líder que tem que implantar, ele se sinta intimidado, né, durante esse processo de implantação, porque tem complexidade, porque tem precisão, necessidade de precisão, porque a gente não está fazendo uns padrões de tarefas para inglês ver, a gente está fazendo padrões de tarefas para conseguir um resultado excelente, né, nas 5 dimensões. Então tem uma complexidade, tem uma precisão necessária. Esses 2 fatores, então, eu queria citar para vocês como sendo dois desafios e 2 barreiras que certamente vão acontecer
vão acontecer durante o processo. Agora vamos comentar como a gente pode mitigar, como a gente pode diminuir, reduzir ou até eventualmente eliminar esses dois fatores durante o nosso processo, certo? Começando pela resistência à mudança, eu listei aqui duas sugestões, né, do que vocês podem fazer para conseguir mitigar ou eliminar a resistência à mudança. A primeira delas é comunicar claramente os benefícios da padronização. Certo? Então, dentro da padronização, o que tu tem que comunicar é quais são os ganhos que ele vai ter no dia a dia. Por exemplo, se tem uma máquina que tem muitas paradas, tem muitos problemas de ajuste, muitos problemas de segurança, muitos problemas de qualidade, né? Então tu cita aqui, estandarizando, padronizando as tarefas, a gente pode chegar e eliminar essa variabilidade, eliminar esses problemas que ocorrem. E todos os problemas na vida de um operador, eles são desgastantes, eles tiram a nossa motivação, baixam a nossa moral, né? Então, se tu explica isso, te comunica isso de maneira forte, né, e definitiva, ela vai ter menos resistência, né? E o segundo fator complementar desse primeiro é o envolvimento da equipe em todo o processo, a gente já falou antes, né? Na listagem do passo a passo dos padrões atuais, de como se executa as tarefas atualmente, e também na criação do padrão novo, do novo padrão, ou o padrão excelente de execução de cada uma das tarefas. A equipe tem que estar envolvida. Por quê? Por causa do efeito psicológico que a gente falou. Se eu faço, psicologicamente eu tendo a me comprometer muito mais para que isso funcione, certo? Então essas duas dicas, elas servem para mitigar ou para tentar eliminar a resistência à mudança. E duas outras dicas que eu vou dar para vocês servem para tirar um pouco do peso e da intimidação que pode causar a complexidade e a precisão necessária na criação dos padrões, certo? A primeira delas é ter muito mimo no treinamento eficaz da equipe. O que significa ter muito mimo? Envolve os veteranos, cuida para que esse processo não seja um processo de criação de padrões e que vai para dentro de uma gaveta ou vai para dentro de uma pasta e tu não sabe como é que os teus operadores receberam a informação de como executar conforme o padrão. Mima esse processo. Tem a técnica, né, do processo tem que ser contínuo e paulatino. Tem aquela técnica que eu já comentei para vocês em outro vídeo também do I do, we do, you do, né? Então tu pega um operador veterano que vai dar formação para os novos operadores, e primeiro ele executa com o novo operador vendo ele executar conforme o padrão, depois os dois executam juntos, né? E por último o operador que está sendo formado, ele executa com a supervisão ali do formador, né? Até que o formador possa dar um ok na formação desse padrão, dessa tarefa para esse novo operador, né? Isso gera uma credibilidade, tira toda essa intimidação da complexidade e precisão, porque o cara vai junto, vai acompanhado, né? Tu vai estar também supervisando essa etapa. É muito importante. É um investimento de tempo de trocar as rodas quadradas para as rodas redondas, né? Gera um resultado brutal. E por último, também a segunda dica que tira um pouco da complexidade e precisão é usar a tecnologia, né? A gente tem hoje muitos recursos, plataformas de e-learning, a gente tem softwares dedicados a gerar formação com utilização de imagens, com utilização de vídeos. Então, inclusive os próprios estándares, os próprios padrões, eles podem ser colocados para dentro desses softwares e eventualmente nas fábricas, as fábricas mais modernas, elas executam, tem uma tarefa para fazer, o operador pode consultar na tela do computador do posto de trabalho dele e tem ali um passo a passo, inclusive com vídeo, mostrando para ele como é que executa, certo? Ele tá treinado nisso, mas fica aquilo como um recordatório, né? Como um audiovisual para ele usar, para ele lançar a mão quando ele necessite. Ok? Então essas são as dicas para mitigar, talvez eliminar os desafios e as barreiras que a gente vai ter na execução, na implementação da padronização das tarefas na sua área, na sua fábrica. Bueno, pessoal, chegamos no final do vídeo. Espero que tenha sido do agrado de vocês. Espero que tenha sido um vídeo que seja produtivo, que sirva, né, realmente para vocês implantarem. Eu encorajo vocês para ação. Repito que uma carreira, uma corrida de 100 milhas, ela começa com um primeiro passo, né? Dizia o Henry Ford que se tu crê que pode ou tu crê que não pode, em ambos os casos tu tá certo, né? Então
acreditem que realmente seja possível fazer isso, pensem no que a gente conversou aqui nesse vídeo, sobre os benefícios que vocês vão ter e aquilo que a gente pode pensar que possa ser muito trabalhoso. Lembrem da chargezinha que eu deixei para vocês aí, a charge da carroça das rodas quadradas, né? Vocês vão estar sofrendo empurrando uma carroça com roda quadrada até quando? Então, basta vocês darem o primeiro passo, basta vocês acreditarem que é possível executar e seguir as dicas desse vídeo que eu deixei para vocês aqui. Espero que realmente vocês façam uso e que vocês consigam o resultado esperado, que é conseguir mais eficácia em resultados com menos tempo seu dedicado. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Se vocês acham interessante esse conteúdo que eu estou disponibilizando para vocês no meu canal, inscrevam-se no meu canal, nos sigam e falem também para os conhecidos, amigos de vocês, colegas de trabalho que vocês eventualmente achem que possa ser importante para eles. Divulguem nossos vídeos aí, né, para ajudar. Tá bom? Tchau, pessoal. Até a próxima.